Você já parou para pensar no que realmente tem dentro daquele pacotinho colorido que transforma água em suco instantaneamente? Por que uma fábrica de bebida em pó precisa de sistemas de segurança tão rigorosos quanto uma indústria farmacêutica? E, principalmente, por que o processo de fabricação do Kisuko é considerado um dos segredos mais bem guardados da indústria alimentícia brasileira? Protegido por contratos de confidencialidade e acesso extremamente restrito. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você olha para aquele sachê aparentemente inocente na sua cozinha. Estamos prestes a entrar nos bastidores de uma das fábricas mais vigiadas do país, onde câmeras de segurança monitoram cada movimento, onde o ar é filtrado dezenas de vezes antes de entrar nas salas de produção, e onde um único erro pode contaminar toneladas de produto em questão de segundos. Prepare-se porque essa jornada vai revelar processos industriais que a maioria das pessoas nunca imaginou que existissem. A história começa muito antes da fábrica propriamente dita, em laboratórios secretos onde químicos e engenheiros de alimentos trabalham anos desenvolvendo fórmulas que parecem mágica quando você dissolve o pó na água. Esses profissionais enfrentam um desafio técnico brutal, como transformar frutas frescas, cheias de água, em um pó ultra fino que vai durar meses na prateleira sem estragar, que vai se dissolver instantaneamente em água gelada, que vai ter exatamente o mesmo sabor toda vez que você preparar e que vai custar centavos por porção. A resposta está numa combinação fascinante de tecnologia de ponta, química avançada e processos industriais que operam com precisão milimétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você finalmente consegue acesso autorizado para entrar numa dessas fábricas, a primeira coisa que choca não é o tamanho das instalações, mas sim o nível absurdo de controle que existe antes mesmo de você pisar na área de produção. Todo visitante passa por uma antecâmara de descontaminação, onde jatos de ar comprimido removem qualquer partícula de poeira do corpo e da roupa, onde você precisa trocar literalmente toda a sua vestimenta por uniformes esterilizados, onde você calça botas especiais que passam por tapetes sanitizantes e onde até seu cabelo precisa ficar completamente coberto por toucas descartáveis. Esse ritual não é exagero nem paranoia. É uma necessidade absoluta quando você está lidando com produtos que vão ser consumidos por milhões de pessoas e onde uma única bactéria pode se multiplicar e causar um desastre sanitário de proporções monumentais. O cheiro dentro da fábrica é completamente diferente do que você esperaria. Em vez daquele aroma doce e artificial dos sachês prontos, o que predomina é um odor químico intenso, quase medicinal, que vem dos tanques gigantescos onde os concentrados de sabor são armazenados. Esses concentrados são tão potentes que uma única gota pode aromatizar litros de água. E eles ficam guardados em cilindros pressurizados de aço inoxidável com sistemas de refrigeração que mantêm a temperatura exata em menos 5 graus Celsius. Qualquer variação mínima de temperatura pode degradar os compostos aromáticos e arruinar completamente o produto final. Por isso, esses tanques são monitorados por sensores eletrônicos que disparam alarmes instantâneos se detectarem qualquer anomalia. A produção de suco em pó envolve uma transformação tão radical da matéria-prima que parece quase impossível quando você vê pela primeira vez. Pense bem, você está pegando ingredientes líquidos, pastosos, viscosos, alguns extremamente ácidos, outros supersaturados de açúcar, e precisa transformar tudo isso num pó seco, fluido, que não empedra, que se dissolve na hora e que mantém todas as propriedades de sabor e cor intactas. Esse milagre industrial acontece através de um processo chamado spray drying, ou secagem por aspersão, que é uma das tecnologias mais sofisticadas da indústria alimentícia moderna. Mas antes de chegar nessa etapa crucial,
Os ingredientes passam por uma jornada complexa, que começa nas áreas de recebimento de matéria-prima. Os caminhões que chegam na fábrica trazem cargas que parecem cenários de ficção científica. Tambores de ácido cítrico cristalino que brilha como diamante moído, sacos gigantes de maltodextrina branca como neve, bombonas de corantes artificiais em cores tão intensas que parecem radioativas, e contêineres refrigerados de aromatizantes naturais extraídos de frutas tropicais. Cada ingrediente é testado obsessivamente antes de ser aceito, com amostras sendo enviadas para laboratórios internos, onde técnicos fazem análises químicas, microbiológicas e sensoriais que demoram horas. Um lote inteiro pode ser rejeitado se a acidez estiver 1/10 de ponto percentual fora da especificação, porque na escala industrial, essa pequena variação vai multiplicar e criar problemas gigantescos no produto final. Agora vem a parte que realmente separa curiosos de observadores atentos. Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo "processo revelado", para eu saber que você está acompanhando cada detalhe dessa jornada industrial. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque os próximos vídeos vão mostrar processos ainda mais impressionantes, fábricas ainda mais secretas e revelações que vão explodir sua cabeça. Beleza, vamos continuar porque agora é que vem a parte realmente chocante. A sala de mistura é onde a mágica começa de verdade, e ela parece mais um bunker militar do que uma cozinha industrial. As paredes são revestidas de aço inoxidável polido como espelho. O chão tem um sistema de drenagem tão elaborado que qualquer líquido derramado é imediatamente sugado para tubulações de tratamento. E o ar dentro dessa sala passa por filtros EPA, que removem partículas menores que 1/1000 de milímetro. No centro da sala ficam os misturadores planetários, tanques monumentais de 3 metros de altura que podem processar 2 toneladas de ingredientes por batelada. Esses tanques têm braços mecânicos com formatos bizarros, parecendo tentáculos de metal, que giram em velocidades programadas para garantir que cada partícula de açúcar, cada grão de ácido, cada molécula de corante se distribua absolutamente uniforme pela massa total. O processo de mistura obedece uma receita secreta que é literalmente trancada em cofres digitais com múltiplas camadas de segurança. Os operadores não sabem a fórmula completa, eles apenas seguem instruções de um sistema computadorizado que libera cada ingrediente na sequência exata, na quantidade precisa, no momento certo. Primeiro entra a maltodextrina, que é o ingrediente base responsável por dar corpo ao pó e ajudar na dissolução instantânea. Esse pó branco cai em cascata do silo superior, criando uma nuvem densa que seria sufocante se não fossem os exaustores industriais sugando constantemente o ar. Em seguida, vem o açúcar refinado ultrafino, moído em partículas tão pequenas que parecem fumaça sólida quando caem no tanque. Aqui acontece algo fascinante que a maioria das pessoas nunca vai imaginar. O açúcar usado em suco em pó não é o mesmo açúcar que você tem em casa. Ele passa por um processo adicional de pulverização criogênica, onde é congelado com nitrogênio líquido e depois moído em moinhos de bolas de cerâmica até virar quase um pó talco. Esse processo todo existe por uma razão técnica crucial. Partículas muito grandes não se dissolvem rápido e criam aqueles grumos nojentos que ficam boiando no copo, enquanto partículas muito finas grudam umas nas outras por causa da umidade do ar e transformam o sachê numa pedra dura. O tamanho ideal das partículas fica entre 50 e 100 micrômetros, e isso precisa ser controlado com precisão obsessiva. Depois que a base de maltodextrina e açúcar está misturada, começam a entrar os ingredientes que realmente definem o sabor do produto final.
Os acidulantes vêm primeiro, principalmente ácido cítrico, que é extraído de frutas cítricas através de fermentação industrial com fungos especiais. Esse ácido chega na fábrica em forma de cristais brancos tão puros que parecem quartzo moído, e ele é o responsável por aquele gostinho azedinho característico de qualquer suco artificial. A quantidade de ácido precisa ser calculada com precisão de farmácia, porque muito ácido deixa o suco intragável e pouco ácido deixa ele enjoativo e sem graça. Logo depois entram os aromatizantes. E aqui a coisa fica realmente interessante. Existem dois tipos principais: aromas naturais, extraídos de frutas reais através de destilação e prensagem a frio, e aromas artificiais, sintetizados em laboratório molécula por molécula para imitar perfeitamente o cheiro e gosto das frutas. Um aromatizante de morango natural pode conter mais de 200 compostos químicos diferentes, trabalhando juntos para criar aquele sabor que seu cérebro reconhece como morango, enquanto a versão artificial consegue o mesmo efeito usando apenas 5 ou 6 moléculas-chave. Os aromatizantes entram na mistura em quantidades microscópicas, literalmente gramas por tonelada, mas são eles que fazem toda a diferença entre um suco sem graça e aquele sabor explosivo que gruda na memória. Os corantes chegam por último, e eles são provavelmente os ingredientes mais polêmicos de toda a formulação. Corantes artificiais como vermelho 40, amarelo 5 e azul 1 são moléculas sintéticas derivadas do petróleo que passaram por décadas de testes toxicológicos antes de serem aprovados para uso alimentício. Eles entram na mistura como pós ultrafinos, em cores tão saturadas que mancham qualquer superfície que tocam, e a quantidade usada é tão pequena que parece impossível que consiga colorir toneladas de produto. Mas quando você vê o tanque inteiro mudando de cor em questão de segundos, percebe o poder absurdo desses compostos. Algumas fábricas estão migrando para corantes naturais extraídos de beterraba, urucum e cúrcuma, mas esses ingredientes são muito mais caros, menos estáveis e criam cores menos vibrantes que os artificiais. Quando todos os ingredientes secos finalmente estão misturados uniformemente, a massa segue por tubulações de aço inoxidável até os tanques de dissolução, onde acontece uma etapa que muita gente não conhece. Antes de virar pó de novo, o produto precisa virar líquido. Parece contraditório, mas essa é a única forma de garantir homogeneidade total e preparar a mistura para o processo de secagem por aspersão. Os tanques de dissolução são equipados com agitadores de alta velocidade que giram a 1000 rotações por minuto, criando um vórtice violento que suga água e pó simultaneamente, forçando a dissolução completa em questão de minutos. A água usada aqui não é água comum de torneira, é água desmineralizada, tratada por osmose reversa, filtrada múltiplas vezes e com pH ajustado quimicamente para garantir que não vai interferir nas propriedades do produto. O líquido resultante parece um xarope grosso e colorido, com consistência de mel e brilho artificial de tinta automotiva. Esse xarope é bombeado para tanques de armazenamento temporário, onde fica sendo constantemente agitado para evitar que os sólidos se depositem no fundo e onde sensores medem continuamente densidade, temperatura, viscosidade e pH. Qualquer parâmetro fora da faixa aceitável dispara alarmes e interrompe automaticamente a produção, porque nesse ponto do processo ainda é possível fazer ajustes e correções adicionando mais ingredientes. Mas uma vez que o líquido entra no spray dryer, não tem mais volta. Qualquer erro vira toneladas de produto rejeitado que vai direto para o lixo. O spray dryer é, sem dúvida, a máquina mais impressionante de toda a fábrica. Uma torre metálica de 15 metros de altura que parece um silo de mísseis e que funciona baseada num princípio genial de física aplicada. O xarope líquido
É bombeado sob pressão altíssima, através de bicos atomizadores microscópicos no topo da torre, criando uma névoa finíssima de gotículas que tem menos de 100 micrômetros de diâmetro. Simultaneamente, ar superaquecido a 200 graus Celsius é injetado na base da torre e sobe em velocidade supersônica, criando uma corrente ascendente violenta. Quando as gotículas microscópicas de xarope encontram esse ar escaldante, a água evapora instantaneamente em frações de segundo, deixando para trás apenas os sólidos que caem como neve colorida. A engenharia por trás desse processo é absurdamente sofisticada porque precisa equilibrar dezenas de variáveis simultâneas. Temperatura do ar muito alta queima o açúcar e cria sabor de caramelo queimado. Temperatura muito baixa não seca completamente e o pó fica grudento. Velocidade do ar muito alta carrega o pó para fora da torre e desperdiça produto. Velocidade muito baixa deixa o pó cair cedo demais e grudar nas paredes. Tamanho das gotículas muito grande cria partículas irregulares que não se dissolvem direito. Muito pequeno cria pó tão fino que flutua no ar e é impossível de embalar. Você consegue imaginar o nível de controle necessário para manter tudo isso funcionando perfeitamente 24 horas seguidas? Deixa um comentário dizendo o que mais te impressionou até agora nesse processo industrial. O pó que sai do spray dryer cai num ciclone separador, onde é separado do ar quente através de força centrífuga. Depois passa por peneiras vibratórias que removem qualquer grumo ou partícula fora do padrão. E, finalmente, segue para silos de armazenamento temporário, onde fica em atmosfera controlada com umidade abaixo de 2%. Esse controle de umidade é absolutamente crítico, porque açúcar e ácido cítrico são extremamente higroscópicos, ou seja, absorvem água do ar como esponjas, e se isso acontecer, o pó empedra e vira uma massa inutilizável. A etapa final é o envase, que acontece em salas pressurizadas, onde o ar interno está sempre alguns graus acima da pressão atmosférica externa, para evitar que ar contaminado entre quando as portas abrem. Máquinas enchedoras automáticas trabalham em velocidade alucinante, preenchendo 300 sachês por minuto com precisão de mais ou menos 50 miligramas. Cada sachê passa por detector de metais que garante que nenhum fragmento de equipamento quebrado contaminou o produto. Depois por raio-x, que verifica se o peso está correto e se não tem ar demais dentro da embalagem. E, finalmente, por câmeras de alta velocidade que inspecionam visualmente se a selagem está perfeita. Sachês defeituosos são ejetados automaticamente por jatos de ar comprimido e caem numa canaleta de rejeitos. As caixas prontas seguem para a paletização robotizada, onde braços mecânicos empilham com precisão militar. Depois são envolvidas em filme plástico termoencolhível e etiquetadas com códigos de rastreabilidade que permitem identificar exatamente quando, onde e por quem cada lote foi produzido. Esses paletes são armazenados em depósitos climatizados até serem despachados para distribuidores por todo o Brasil, chegando em supermercados, padarias, lanchonetes, escolas e finalmente na sua casa, onde aquele processo industrial gigantesco se resume a você rasgar um sachê e despejar o conteúdo num copo de água gelada, vendo o pó se dissolver instantaneamente e criar aquela bebida colorida que marcou a infância de milhões de brasileiros. Agora, você sabe exatamente o que acontece por trás daquele momento simples e nunca mais vai olhar para um suco em pó da mesma forma.